Olá, bom dia, meus amores. Farei agora um breve resumo do nosso conteúdo de análise linguística, concordância verbal, certo? Nós iremos estudar um pouco sobre os tipos de concordância e o que é essa concordância. Concordância, na verdade, é a igualdade de gênero e número entre o substantivo e o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e a igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Quando se fala em concordância, está se falando que as palavras elas devem concordar em número, em pessoa, dependendo do helicóptero sobrevoaram a região. Observe que o verbo está concordando com o numeral 2 e também com o substantivo helicópteros. O verbo apresenta-se no plural, concordando com o sujeito que está no plural. Quando fazemos esta relação de verbo concordar com o sujeito, nesse caso nós estamos estudando e analisando a construção sintática da oração, certo? E quando falamos que a concordância ela acontece com a relação de gênero e número, o numeral, o pronome, nós estamos falando entre a relação morfossintática. Dando continuidade, analisemos o exemplo. As nossas duas amigas italianas nos visitarão em julho. Observe aí a classificação morfológica de cada uma das palavras que compõem esta oração. As é um artigo feminino plural. Nossas, pronome feminino plural. Duas, numeral feminino plural. Amigas, substantivo plural. Italiana, adjetivo. Então, a concordância, ela traz essa relação entre os termos que juntos construirão esta oração. Se o artigo está no feminino plural, o pronome, o substantivo, o numeral e o adjetivo que concordam com eles terão também que estar no plural. A concordância ela pode ser classificada em ou concordância nominal. Verbal é aquela que ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Aí nós vamos ter que fazer aquela retrospectiva para lembrar o que é um sujeito, certo? E o que é o predicado. Sujeito nada mais é do que o termo da oração sobre o qual se fala alguma coisa. E o predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito. Analisemos o exemplo. O homem não é um dos mamíferos mais loucos. O homem é o sujeito da oração. O predicado fala sobre o homem. Analisemos que o homem, que caracteriza-se como sujeito da oração, encontra-se na terceira pessoa do singular. Por quê? Podemos fazer a substituição desse termo por um pronome, que seria o pronome ele. Ele é um dos mamíferos mais dorminhocos. Ele não é um dos mamíferos mais dorminhocos. O verbo, nesse caso, irá concordar o homem é. A concordância do verbo com o sujeito simples. Inclusive, a Letícia me pediu para que eu tirasse a dúvida dela sobre concordância do sujeito simples e concordância do sujeito composto. A concordância do sujeito simples, a regra geral diz que o verbo concordará com o sujeito em número, quando se fala em número, está se falando em singular e plural. E em pessoa, mesmo que venha deslocado, ou seja, venha distante. Vamos analisar
dar o exemplo de você. Qual é o sujeito desta oração? É um sujeito pronominal, sujeito de primeira pessoa do plural. Para entender essa questão da concordância de sujeito simples e concordância de sujeito composto, é preciso lembrarmos também sobre as pessoas do discurso, que são aquelas pessoas às quais os verbos se relacionam. Um exemplo, a primeira pessoa do discurso, ela é composta pelo quê? Por quais pronomes? Ela é composta pelos pronomes eu, primeira pessoa do singular, e nós, primeira pessoa do plural. Então, nós temos aí a primeira pessoa do discurso. A segunda pessoa do discurso, os pronomes tu, segunda pessoa do singular, e vós, segunda pessoa do plural. E a eles e elas. Ele e ela, pronome de terceira pessoa do singular. Eles e elas, terceira pessoa do plural. Lembramos também que as pessoas do discurso, elas se referem às pessoas que falam, eu e nós, as pessoas com quem se fala, tu e vós, e as pessoas de quem se fala, fala-se dele ou dela, deles ou delas. O sujeito simples é aquele que possui um único núcleo, ou seja, uma significação terminado pela preposição de, em, com, é sempre determinada pelos substantivos ou pelos pronomes, que são as duas classes que exercem essa função de núcleo, núcleo do sujeito. No caso aí do exemplo 1, nós temos um sujeito pronominal, nós, e, portanto, temos, portanto, aí um sujeito simples, porque há apenas uma pessoa, há apenas um núcleo sendo. Exemplo 2, sumia na poeirenta a boiada da fazenda. Terceira pessoa do singular. Pode ser ele ou ela, né? Na estrada poeirenta, a última boiada. Terceira pessoa do singular, ela. Não importa a posição que o verbo vai aparecer. Ele pode vir antes ou depois do sujeito simples. A concordância sempre será feita com o núcleo desse sujeito. Um exemplo, a última boiada da fazenda, da poeirenta. Observe aí que houve uma inversão. A oração ela está na ordem inversa. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. É preciso também ter essa ótica para conseguir identificar o sujeito, estando ele no início ou no final da oração. E quando é que acontece a concordância do verbo com o sujeito composto? Como eu já mencionei, o sujeito, seja por uma significativa. Já os palavras intensas, palavras que funcionam como base de significação desse termo sujeito. Um exemplo, minha mãe e eu fomos ao cinema na noite passada. Observem aí que nós temos duas bases significativas construindo assim um sujeito. Minha mãe e eu. Minha mãe e eu. Então, observem aí que o exemplo que eu acabei de mencionar, ele se assemelha ao exemplo
que antes do verbo, este sujeito estará no plural. Isso quando estivermos falando em concordância do verbo com sujeito composto. Exemplo: o ônibus e o caminhão deslizaram na pista. O sujeito composto antes do verbo. Analisem aí por que ele é composto, porque ele apresenta duas bases significativas, duas palavras com função de núcleo. Deslizaram, portanto, está palavras que exercem função de núcleo. O verbo, ele pode ficar no singular principalmente em dois casos. Quando os núcleos são sinônimos e quando eles formam uma enumeração gradativa. O sujeito composto ele vai ser sempre aquele que apresenta dois ou mais núcleos. Fiquem atentos a isto. No exemplo 1, a paz e a tranquilidade reinava naquele lugar. A paz e a tranquilidade em dois casos. Quando os núcleos são sinônimos e quando formam uma enumeração gradativa. Observe aí, paz e tranquilidade são palavras sinônimas. Portanto, o verbo que virá depois dessas duas palavras, ele estará no singular, porque poderia se tirar e continuaria com sentido. No exemplo 2, a angústia e a inquietação, o desejo o dominou. A angústia, a inquietação, poderia se tirar quaisquer das palavras aí que compõem o sujeito, que ainda assim o termo continuaria com sentido. Portanto, quando isso acontecer, o verbo ficará no singular. No caso, concordância do verbo com sujeito composto. O verbo vai ficar no singular quando as palavras que compõem esse sujeito composto forem palavras sinônimas. Depois do verbo, este poderá concordar com o mais próximo, ou então ficará no plural. Vamos analisar o exemplo. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Por que ficou no singular o verbo e não no plural? Por que a frase não se constituiu da seguinte forma? Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Porque, segundo diz a regra, o verbo ficará no singular porque ele concordará com a palavra mais próxima, que no caso é o termo o filho. Versão: o filho, a mãe e o pai. O verbo na terceira pessoa, sujeito composto depois do verbo. Então, observe aí, este exemplo, a regra 2, ela pode ser aplicada nos dois casos. Pode-se ficar no singular, o verbo concordando com o termo mais próximo, ou no plural, concordando com todos os itens que compõem o sujeito. No caso, o sujeito composto. Quando o verbo for constituído por parentes, olha, agora os pronomes que compõem as pessoas do discurso. Pessoas do discurso são aquelas às quais se referem na fala. Pessoas gramaticais são os próprios pronomes. Então, vamos ficar atentos a essa diferença. Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, ele ficará no plural.
se a primeira pessoa, eu e nós, faz parte do sujeito, o verbo ficará na primeira pessoa do plural, nós. Exemplo, você, sua prima e eu iremos ao cinema. Observe aí, você, sua, gramaticais diferentes. O você é a pessoa. Se a primeira pessoa, eu e nós, não faz parte do sujeito, o verbo ficará na segunda pessoa do plural, vós, ou na terceira do plural, vocês. Exemplo, tu e teu amigo ficareis aqui em casa. Tu e teu amigo ficarão aqui em casa. Quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjunção ou, se houver ideia de inclusão, o verbo irá, consequentemente, para o plural. Exemplo, Pedro ou Antônio será o presidente do clube. Observe, um vai ser, o outro não. Então, nós temos aí um caso de exclusão. Quando houver exclusão, o verbo ficará no singular. Quando houver inclusão, o verbo irá para o plural. Exemplo, laranja ou mamão fazem bem à saúde. Ó, quaisquer dos dois de acréscimo, de inclusão de termo e não de retirada. Quando o termo for formado por um pronome de tratamento, o verbo irá para a terceira pessoa. Exemplo, Vossa Excelência leu meus relatórios? Ó, leu, Vossa Excelência leu. Quando tivermos aí pronome de tratamento, o verbo sempre irá para a terceira pessoa. A concordância dos verbos não podem ser conjugados. A exemplo de choveu muito na noite passada, né? Nós temos o verbo chover. Choveu. Não tem como se conjugar o verbo chover. Então, ele é considerado um verbo impessoal. O verbo haver com sentido de tempo decorrido ou com sentido de tempo, ele também é considerado um verbo impessoal, certo? Haver com sentido de existir. É impessoal quando empregado nesse sentido. Ou de acontecê-la, porque o verbo haver, neste caso, apresenta o sentido de existência. Então, existe muitos alunos na sala? Havia muitos alunos na sala? As locuções verbais, o verbo haver transmite a impessoalidade para outro verbo, o verbo auxiliar, que também ficará no singular. Vamos lembrar aqui o que são locuções verbais. Locução verbal acontece quando nós temos dois verbos juntos. Construção. A unificação de dois verbos numa mesma construção próximos, nós teremos então uma locução verbal. Exemplo, deve haver. Deve haver 20 pessoas na sala. Observe a construção em que o verbo permanece no singular. O verbo dever, que viu? Quando ele surgir junto com o verbo haver, o haver será impessoal, mas o outro verbo que estiver próximo, que é chamado de verbo auxiliar, ele não será considerado impessoal. Ele é um verbo impessoal. Entretanto, o verbo existir não é. Ele vai concordar normalmente com o sujeito ao qual se refere.
Antigamente havia poucas escolas particulares. Olha, observe que o havia está no singular, porque ele tem significação de existência. Ele vai representar o verbo existir. Já se eu substituir esse verbo haver pelo verbo existir, este já vai para o plural. Exemplo, antigamente existiam poucas escolas particulares. Lembrando, o verbo existir, que é o que o substitui, quando este, né, apresentar o sentido, ele não é impessoal. Antigamente deviam existir poucas escolas particulares. Observe uma outra construção em que o verbo ele vai estar no plural e, consequentemente, concordando com o sujeito também no plural. O verbo haver como verbo auxiliar de outro verbo. Impessoal, portanto, para ter existência própria, ele terá outro verbo, formando assim a chamada. Quando funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com seu sujeito. Exemplo, os professores já haviam entrado quando ele chegou. Os professores já haviam, por quê? Está concordando com o termo sujeito, os professores. E o verbo haver veio próximo a outro verbo, entrar, certo? Que está conjugado na forma nominal, aliás, que está na forma nominal particípio, que são verbos terminados em DO. O verbo fazer, ele é impessoal, na indicação do tempo transcorrido ou que transcorrerá. Ele singular. Por exemplo, já faz muitos anos que não a vejo. Nunca se constrói essa frase com já fazem muitos anos, porque o verbo fazer ele está com o tempo transcorrido, ou seja, um tempo que corre. Nesse sentido, o verbo permanecerá no singular. Nas locuções verbais, o verbo fazer com professor, vamos ver o exemplo. Jó deve fazer. Vimos aí que nós temos o verbo fazer, que ele está no infinitivo, terminado em R. Pode ser chamado de verbo. Ele não foi conjugado. Ele está na sua forma final infinitivo. O verbo ser, indicando horas e distância. Quando indicar horas e distância e datas, o verbo ele dá com o predicativo. Predicativo. Relembrando o que é predicativo, é uma característica do sujeito que encontra-se no predicado, porque ele vem depois do verbo, tá? Esse verbo ele vem separando o sujeito do seu predicativo e, consequentemente, um substantivo do seu adjetivo. Exemplo, é 1 hora. Outro exemplo, são 3 horas. Daqui até a fazenda é 1 quilômetro. Daqui até o sítio são 10 quilômetros. Nas indicações, construções. Hoje é dia 10 de julho. Hoje são 10 de julho. Então, observe. Hoje é dia 10. Hoje são 10. Então, cabe as duas construções, desde que na primeira haja inclusão do substantivo dia. Então, este é o resumo que eu trago a vocês. Qualquer dúvida, leiam novamente, assistam novamente, certo? Para entender melhor a construção de concordância do sujeito simples ou do sujeito composto com o verbo, tá? Logo depois de assistir o vídeo, com muita atenção e, se possível, repetindo mais de uma vez,
preencham, respondam com atenção o formulário que encontra-se em anexo e encaminhem na plataforma ainda hoje, certo? Lembrando que trata-se de uma verificação de aprendizagem referente aos conteúdos do mês de agosto e tem que ser encaminhada hoje, dia 4 de novembro, ok? E eu vou receber esse formulário até. Um abraço em todos e até a nossa próxima aula.